Olá, meu irmão, minha irmã, hoje é o dia do Senhor. Se você está vendo isso em família, na sua casa reunido, ou sozinho, ao vivo, ou se você está vendo esse vídeo gravado desse momento especial que a gente reserva para meditar na Palavra de Deus, cultuar o Senhor. Por isso, a temática de hoje, dentro dessa série de sermões breves especiais, chamada Doses de Esperança, é sobre maturidade. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, ou se você quiser achar mais fácil, acompanhar aí na sua tela a leitura da Epístola de Tiago, capítulo 1, os versículos 2, 3 e 4. Tiago, que é o meio-irmão do Senhor Jesus, nos diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago está nos dizendo, principalmente para aquele grupo do século I, que a tribulação, que as lutas, que as provações, elas têm um objetivo, e o objetivo é produzir perseverança, que tem uma ação mais ampla, que é a perfeição, no sentido de maturidade. As provações que a gente vive, elas têm o objetivo de nos tornar mais maduros, mais fortes, mais constantes, mais desenvolvidos espiritualmente. Portanto, eu queria que você orasse junto comigo agora, porque dentro do momento tão difícil que nós estamos vivendo a nível nacional, estadual, municipal, é uma tribulação, é uma provação, e nós precisamos entender isso como uma oportunidade de amadurecermos na nossa fé, ok? Senhor meu Deus, só o Senhor conhece os corações e as realidades de cada um que está me ouvindo aqui. Só o Senhor sabe as dificuldades e as provações que eles estão vivendo. Alguns estão com medo, desesperados. Alguns, ó Deus, precisam de uma porta de emprego aberta porque a que eles tinham foi fechada. Alguns, ó Deus, precisam que o Senhor intervenha de modo direto, com a cura de entes queridos, parentes, amigos que estão num leito de hospital entre a vida e a morte. Nós sabemos que todas essas coisas estão debaixo do Teu controle. Por isso, ó Deus, ouça as orações do Teu povo e responde-as segundo a Tua vontade. O Senhor é o guarda de Israel, o guarda da igreja, aquele que protege o Teu próprio rebanho. Por isso nós não teremos medo, porque o Senhor está conosco, executando a Tua vontade na nossa vida, cuja vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Seja servido desse momento cultico, ainda que mais breve, seja adorado nesse momento também, e abençoa o Teu povo com a ministração da palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Também, meus irmãos, eu queria te chamar e te desafiar a continuar a exercer generosidade para com o reino de Deus. O nosso Deus é um Deus generoso, a tal ponto que deu o seu único Filho em nosso favor. O livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, a parte B, nos diz algo fantástico. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Mesmo em tempos de crise profunda, como nós estamos vivendo, não só sanitária, mas como econômica, nós temos visto a boa mão de Deus sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Que você não se esqueça que tudo que você tem vem lá do alto, como diz Tiago. Todo dom perfeito procede lá do alto, lá do Pai das luzes. Que não há sombra de dúvida, que há somente perfeição. Que você se recorde que todas as coisas procedem do nosso Pai Celestial. Por isso eu quero te desafiar a manter a sua regularidade nos dízimos e ofertas, para que o reino de Deus avance aqui na terra, no nosso meio, mesmo em tempos de pandemia e de distanciamento temporário. Que Deus te abençoe. Pode usar os dados que está aqui embaixo, pode acionar a junta diaconal para ir até a sua residência também. Que Deus possa continuar prosperando a sua casa. E se você, irmão ou irmã, membro de nossa igreja, está passando por um momento difícil, precisando de uma ajuda, de uma assistência social específica
entre em contato com a nossa junta diaconal. Biblicamente, ela é o nosso ministério de misericórdia para com os crentes. Por isso, entre em contato com os nossos irmãos, que a gente vai ter o privilégio de poder ajudar e abençoar a sua vida. Ok? Deus te abençoe. Vamos agora com os nossos momentos de cânticos. Boa noite, irmãos. Louve o Senhor comigo nessa noite. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, Senhor. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, ó Deus. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Enche-nos, Senhor, enche-nos mais de ti nessa noite, Senhor, e que nós possamos diminuir, e o que o Senhor cresça, e que o Senhor cresça na nossa vida, Senhor, e menos de nós, para que a glória do Senhor se manifeste onde quer que nós formos. Aleluia, Senhor. Faça desse louvor a sua oração, meu irmão. Mais do Senhor na minha vida, e menos de ti, menos de mim, Senhor, menos de mim.
de ti. Quero mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, mais de ti, Senhor. De mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, mais de ti, Senhor, mais de ti, quero mais de ti, Senhor. Menos de mim, Senhor, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Recebe, Deus, a nossa adoração, a nossa glorificação no nome de Jesus. Amém. Olá, agora eu queria te falar a família do altar dessa semana, a família pela qual nós estaremos intercedendo a Deus pela sua vida espiritual, de saúde, financeira, pelo seu desenvolvimento nesse período de pandemia. E a família sorteada essa semana foi a família do nosso diácono Pablo, sua esposa Natália, pela qual eu estou orando essa semana a segunda vez dentro do nosso Ministério de Louvor, né? Deus abençoe, Pablo, Natália, João, Gabriel, Davi e a pequena Helena. Lembre de orar por essa família durante essa semana, pelo menos uma vez, para que Deus possa continuar sustentando essa casa, protegendo, livrando eles de todo mal, ok?
Agora eu queria que você colocasse a sua Bíblia diante de você, seja no seu smartphone, seja na sua Bíblia física mesmo. Nós vamos ouvir a voz de Deus falar com a gente através da palavra. Nessa série de sermões mais breves, que a gente chama de doses de esperança, eu quero que você aprenda uma dose diferente hoje, a dose da maturidade. Nós já falamos sobre gratidão, confiança, nós falamos sobre Páscoa, que é a mensagem mais triunfante que existe, do rei que ressuscitou, do cordeiro que foi morto, mas ele vive e agora é vitorioso, e a dose de esperança desse domingo é maturidade. Como você já leu, você viu aqui no início que maturidade é o alvo que é utilizado, que é alcançado e almejado através das tribulações, como diz Tiago capítulo 1. E ela tem um intuito que a gente, todas essas provas e lutas e coisas que a gente vive que não tem às vezes muita explicação, às vezes você não compreende as razões de tudo isso, tem um intuito que você amadureça. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, o amadurecimento, o desenvolvimento de você como cristão. Todo o seu interior, a sua completude, a sua totalidade sendo desenvolvido para a glória de Deus. E numa época, nós vivemos nessa época que os homens estão amadurecendo cada vez mais tarde. A adolescência demora cada vez mais para terminar. Nós temos homens com 30, 35 anos aí enfurnados em várias outras coisas e atividades que não são as suas responsabilidades, que fazem jus à maturidade da sua idade, nem jus à sua maturidade espiritual. Nós temos crentes que brigam por questões secundárias, uma proliferação de notícias alarmantes dentro da mídia, de polarizações políticas. A gente está vivendo isso de novo, depois das eleições de 2018, a gente está vivendo isso agora, durante esse momento. Então são muitas circunstâncias conflitantes. Como que a gente então, diante disso tudo, coloca em prática uma conduta de maturidade? Como que a gente vive de modo maduro na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana? Afinal, você sabe muito bem que existe uma falta de conhecimento bíblico, teológico muito grande. As pessoas perecem por falta de conhecimento, muita meninice política mesmo, você sabe, nos últimos dias a gente viu isso. E por fim, existe uma guerra que nós todos estamos participando, e essa é uma guerra espiritual. Você jamais pode esquecer que os seus verdadeiros inimigos são a sua carne, o mundo e Satanás. E todos esses três, a sua carne, o mundo e Satanás, estão cooperando contra você. Contra você. Não importa a desculpa que esses inimigos te deem, não importa a justificativa que eles possam te dar, eles estão contra o seu desenvolvimento espiritual. Por isso eu quero te convidar agora para você ler comigo a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15, 16 e 17. Olha o que Paulo nos diz de modo assim, maravilhoso, maravilhoso. Portanto, diz Paulo, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Eu gosto muito da versão NVT, nova versão transformadora. Eu vou ler para ficar um pouco mais claro ainda esses 3 versículos. Diz o seguinte: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo as oportunidades, mas nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Deus bendito, fala com a gente. Fala conosco por meio da palavra, pela iluminação do Teu Espírito e nos alimenta. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito da epístola de Paulo aos Efésios. Éfeso era uma cidade poderosíssima, capital da província romana da Ásia Menor. Ásia Menor é a atual Turquia. Você já ouviu falar da Turquia, Beirute, aquela região ali? Então, é naquela região que ficava a cidade de Éfeso e a igreja para a qual Paulo se dirige. Essa
essa carta foi escrita por ele quando ele estava preso em Roma, provavelmente entre os anos de 60 a 62 depois de Cristo. E uma curiosidade, se você não sabia, né? As cartas de Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios são as 4 cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso. Então são chamadas de cartas da prisão, ou cartas na prisão. Os primeiros 3 capítulos de Efésios, se você olhar com calma, só tem 6. Os primeiros 3 tratam de aspectos mais teológicos, mais doutrinários, mais robustos. Os últimos 3, o 4, o 5 e o 6, tratam de aspectos mais práticos, mais comportamentais da vida do cristão. E como eu quero ser bem claro e objetivo para que você me entenda aqui, e o importante é que você saiba que a maturidade cristã deve ser o seu objetivo de viver, do seu cotidiano. E essa maturidade, que é o tema de hoje, né, ela se manifesta de muitas formas, de muitas maneiras, em muitas áreas. No entanto, eu quero te propor hoje 3 coisas que você deve considerar na sua vida quando o assunto é maturidade. Presta atenção aí. Maturidade. Você lembra de maturidade, você lembra de alguém mais estabelecido, alguém mais sábio, alguém mais centrado. Então, quando se trata de maturidade, existem várias coisas, mas eu quero que você considere minimamente 3. Minimamente 3. A primeira coisa que eu quero que você considere sobre maturidade, à luz do versículo 15. Considere como você vive. Considere como você vive. Capítulo 5 de Efésios aqui, ele está apontando para questões comportamentais do crente. Inclusive, você deveria ler o capítulo 5 por completo. Aliás, Efésios, os 6 capítulos são excepcionais. Você precisa ler, vai ser bênção para a sua vida depois. Então, depois de ele falar de vários aspectos comportamentais no capítulo 5, Paulo chega no versículo 15 do mesmo capítulo e adverte: vede, portanto, vede prudentemente como andais, ou em outras palavras, sejam cuidadosos no seu modo de vida, não sejam como nécios, não sejam gente sem sabedoria, mas ajam como sábios. Viver uma vida sem desperdiçá-la, você deve saber disso. Exige que você olhe muito bem aonde você está pisando. Exige que você saiba muito bem as escolhas que você está fazendo e qual a atenção que você dá aos perigos que se apresentam no caminho que você está trilhando. Eu me lembro, eu devia ter 8 ou 9 anos, eu era uma criança ainda, e eu estava voltando para a escola no final da tarde, eu estudava de tarde, eu morava na zona rural, talvez eu andasse cerca de 5 a 6 quilômetros para voltar até a nossa casa, no final do dia, e era uma época muito sofrida, a estrada era de terra, não tinha pavimento, era uma mata muito densa em várias partes assim, e como se não bastasse essas questões todas aí, essas matas próximas, né? Existiam muitos animais peçonhentos que ficavam próximo dessas matas. Quando o dia estava muito quente, era muito comum, quando estava indo para a aula, ou voltando dela, você encontrar com cobra, muito comum. Então você tinha que olhar muito atento, porque existiam cobras minúsculas, filhotinhos assim, cobras grandes, literalmente de uma ponta a outra assim, da estrada que era estreita. Você precisava andar com muita atenção, principalmente nos dias que estavam quentes. Eu era só uma criança, então eu precisava olhar bem para o chão, quase que no escuro, porque era no final da tarde, início da noite ali, para não pisar em animal nenhum, principalmente as cobras, que era a maioria, né? Ou ser mordido por alguma coisa. Eu não tinha lanterna naquela época, e só de vez em quando que eu conseguia uma carona, seja de moto ou de carro, para chegar até em casa no final da tarde, início de noite. Como você bem pode supor, eu não tenho saudades dessa época, né? Mas o que isso me lembra? O que isso me traz à memória como link? Considerar como você vive a sua vida é como andar por caminhos perigosos, nos quais você precisa ter luz para iluminar o caminho, ter atenção aos perigos que o caminho tem, e estar muito certo para onde você quer ir,
Qual é o seu destino? Por que eu estou trilhando esse caminho? Por que eu estou seguindo por aqui? Aonde eu quero chegar nesse caminho? A luz do nosso Salvador Jesus Cristo impacta e transforma toda a nossa vida, iluminando todos os nossos caminhos e transformando tudo. E o oposto disso é igualmente verdadeiro. Se você não está em Cristo, se você não tem a luz de Cristo, você anda em trevas. Quando você anda em trevas, você anda com os perigos que as trevas te trazem. Quando você anda em trevas, você não está vendo por onde você está andando e você não está vendo a sua destinação. Mas a sua destinação, certamente sem Jesus, é a destruição. Não importa, meu irmão e minha irmã, se você está andando rápido ou lento na sua jornada. Não importa se você está com medo agora ou se você está confiante. Não importa se você está com pouco ou muito dinheiro, só o Evangelho, segundo diz John Piper, é o próprio Cristo. Só Cristo pode te levar pelo caminho, sem que você se perca, até a sua destinação. É só com Jesus que isso é viável. A despeito das intempéries da vida, é só com Jesus que você consegue prosseguir seguro até o fim. Então a ideia desse versículo 15 aqui: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A ideia é que nós devemos pensar muito bem sobre as nossas escolhas antes de tomarmos decisões na nossa vida. Nós precisamos considerar com sabedoria. Nós precisamos pensar muito antes de tomarmos decisões. Todas as decisões que a gente toma, e você sabe muito bem disso, porque você já tomou decisões erradas e sofreu consequências dessas escolhas erradas, elas têm resultados, elas têm consequências, e às vezes são boas, outras vezes são ruins. Mas quando nós agimos com cuidado, com prudência, que é o que o versículo 15 está nos exortando a fazer, nós diminuímos os riscos de nos ferir e de ferir os outros. Por isso que você precisa, em termos de maturidade cristã, considerar como você vive. Você precisa andar com sabedoria. Você precisa ter luz no seu caminho. Você precisa estar com Cristo para Ele te conduzir seguro até o fim. A segunda coisa sobre maturidade que você precisa considerar: considere como você usa o seu tempo. Olha o versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Um versículo muito curto, né? Tempo aqui, o sentido original, indica oportunidade, uma ocasião adequada. A administração do tempo é algo tão importante que existem milhares de livros de autoajuda sobre como gerenciar o seu tempo, né? Existem muitos cursos falando sobre como lidar com o tempo. Todo mundo tem 24 horas, mas parece que alguns lidam melhor com essas 24 horas do que outros. Mas aqui, a exortação de Paulo não é sobre o dia de 24 horas em si, mas tem a ver com usar de sabedoria para aproveitar ao máximo, cada oportunidade que você tem. Por quê? Porque os dias são maus. Isso mesmo, nós estamos vivendo uma época muito difícil, você sabe disso, né? No entanto, a Bíblia já tinha nos dado uma sinopse disso. Antigamente, quando você alugava fita VHS na locadora, nem sei se existe isso em algum lugar mais, né? No verso da fita existia uma sinopse do filme, né? Um resuminho que você lia do que o filme se tratava. A Bíblia nos dá uma sinopse do fim dos tempos. Nós já sabíamos o que ia acontecer e a intensidade do que ia acontecer, porque a Bíblia nos falava sobre isso já. Alguns estudiosos acreditam que Paulo, quando ele diz que os dias são maus, está se referindo aos últimos dias antes do retorno de Cristo. Meus irmãos, antigamente, e quando eu digo antigamente não é tantos anos assim, talvez uns 15 anos, era muito comum nós ouvirmos mensagens sobre o retorno de Cristo. Cristo vai voltar, ou Cristo está voltando, se prepara, conserta a sua vida e tal, várias questões assim, a gente ouve muito pouco. Talvez a gente tenha se acostumado muito com a vida que nós temos aqui, achando que essa é o nosso destino final. Mas, meus queridos, irmãos e irmãs que estão me assistindo, Jesus Cristo, o Rei da Glória, Ele voltará de fato. Ele vai voltar. E todos os eventos de declínio do mundo e da sociedade que nós estamos vendo acontecer são prenúncio do retorno do Rei. Isso tudo aponta para Cristo. Ele vai voltar. Por isso o seu tempo é importante.
Por isso o seu tempo é precioso. Você pode perder o seu tempo se você não souber usar. Você não pode guardar tempo, você só pode viver o seu tempo. Qualquer ministro da palavra, qualquer pastor é mestre em repetir coisas, né? Você já deve ter ouvido os seus pastores anteriores, outros pastores repetir sermões, temas, frases de efeito. É porque a gente precisa que você aprenda e seja relembrado o tempo todo. Por isso eu vou repetir algo que eu tenho falado há 3 meses aqui. Não desperdice a sua vida, você só tem uma. Só uma. Por isso, considere o uso do seu tempo. Considere como que você usa as oportunidades que você tem na vida, porque você só tem uma vida. E essa vida precisa ser vivida intensamente para a glória de Deus. Realinhe as suas prioridades. Veja o que realmente reflete na eternidade e foca nisso. É o mais importante. E o terceiro aspecto sobre maturidade que você precisa considerar. O primeiro aspecto é considere como você vive. O segundo aspecto é considere como você faz uso do seu tempo. E o terceiro aspecto é considere a vontade de Deus. Olha o versículo 17, o que aqui diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nesse contexto específico do capítulo 5, na verdade, a vontade do Senhor já está revelada e já está explícita lá em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Acompanhe aí na tela comigo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, como as do céu, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, o propósito da vontade divina é trazer toda a criação, toda a existência, em submissão ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Esta é claramente a vontade revelada de Deus nesse contexto de Efésios capítulo 5. Eu sei que a maior parte do tempo, quando você pensa em vontade de Deus, você está pensando em perguntas como: qual que é a vontade de Deus sobre esse emprego? Qual emprego eu devo ter? Qual faculdade eu devo fazer? Com quem que eu devo, aonde eu devo morar? Com quem eu devo me relacionar? O que eu devo fazer para isso, para aquilo? E a maior parte desses questionamentos que a gente tem são assuntos adiáforas. O que é adiáforas? São assuntos indiferentes, que não existe um certo ou errado em si mesmo. Por exemplo, você não precisa se preocupar se você deve morar em Belo Horizonte ou morar em São Paulo. Não é um assunto em si mesmo, bom ou mal. Depende do resultado das escolhas que você vai fazer, que vão definir se isso vai se tornar algo bom ou algo mal. O que a Bíblia nos traz nunca são respostas específicas para muitas das coisas que a gente tem dúvida, mas ela nos traz princípios que se aplicam a todas essas perguntas diretamente. Princípios da vontade de Deus revelada na palavra, para que a gente aplique com sabedoria as circunstâncias que a gente está vivendo. Por isso que você precisa confiar no Espírito Santo, e para confiar você precisa ter o Espírito Santo, você precisa ser crente para isso, você precisa ler a sua Bíblia, você precisa se aconselhar com gente madura, com gente crente, então, após oração, tomar as suas decisões, visando agradar a Deus. Eu sei que muitas das escolhas que você faz visam agradar a você mesmo. Você passa por cima de muitas circunstâncias, às vezes passa por cima até de muita gente, para que a sua vontade prevaleça, não é? Eu sei que é. Não porque eu te conheça, porque eu conheço o que a Bíblia diz sobre nós. Mas você precisa, cheio do Espírito Santo, lendo a vontade revelada de Deus na palavra, aplicando os princípios de sabedoria que existem aqui para as circunstâncias duvidosas da sua vida, se aconselhando com gente madura, crente, tomar decisões que visem agradar a Deus. E às vezes, o que agrada a Deus te desagrada. Às vezes o que glorifica a Deus não é bom para a sua carne, porque a sua carne quer aquilo que é ruim. Não é verdade? Por isso que você precisa tomar decisões visando agradar a Deus. E eu quero te lançar um desafio aqui. São só 3 versos profundos, mas a gente quer ser breve aqui. Você precisa almejar ser um cristão maduro. Você precisa.
desenvolver a sua vida de santificação para que você seja maduro, considerando como você vive, considerando como você usa o seu tempo e considerando a vontade de Deus nisso tudo. Eu e você sabemos que os dias que a gente vive são dias maus, são dias difíceis, porém, se você tiver a luz de Cristo, a luz que ilumina toda a sua vida, tudo vai ser visto da perspectiva correta. Quando você lança a luz sobre alguma coisa, você não vê ela de uma outra maneira. Inclusive essa é uma matéria do curso de fotografia. Quando você lida com iluminação, é uma questão muito importante, porque você vê as coisas de uma perspectiva diferente. Quando você tem a luz de Cristo na sua vida, é a mesma coisa. O desespero, o extremismo, preste atenção aqui, ó, o isolamento espiritual e o isolamento congregacional nunca serão a solução. Confiar em Deus e na sua palavra é que são a solução. Que o Espírito Santo aplique maturidade no seu coração, como dose de esperança de hoje. Que tire todo medo, todo desespero, toda desesperança, para que você possa receber do alto sabedoria na palavra de Deus para tomar decisões acertadas. Deus te abençoe poderosamente e eu espero te ver muito em breve. Você que está aí, feche seus olhos, vamos receber a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação, a comunhão e a confiança que vem do Espírito Santo esteja sobre você na sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, que aguarda, Maranata, o retorno do Rei. Amém. Que Deus te abençoe.